Toda honra, toda glória, toda adoração eternamente sejam ao Cordeiro de Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tudo isso que vivemos aqui é por causa de Ti. É de Ti, por Ti, para Ti. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que a sua Páscoa neste ano seja diferente. Que a sua comemoração com a sua família seja diferente. Que não seja apenas ali o bacalhau na sexta-feira, aquele almoço gostoso, um chocolate, uma colomba. Que tudo isso seja apenas um bônus. Que a verdadeira celebração esteja em se lembrar do sacrifício de Jesus, em adorar aquele que se entregou por nós, que nos deu a vida, que nos tornou filhos. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. O segundo livro da Bíblia, lá no começo. Gênesis, Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Êxodo capítulo 12 diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Versículo 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Versículo 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Aleluia! Glória a Deus! O povo de Israel, por um pouco mais de 400 anos, foi escravo ali no Egito. Faraó decidiu escravizá-los por medo de que eles se multiplicassem muito. E ali, durante alguns séculos, então, eles viveram debaixo daquela opressão, ali sendo obrigados a trabalhar, ali muitas vezes sendo maltratados, açoitados, sendo ali oprimidos, humilhados, sem uma terra para poder realmente viver ali, desfrutar da liberdade. E o Senhor, Ele se atentou para o sofrimento do seu povo. O Senhor, Ele se atentou, chamou Moisés, então Ele falou: vai lá e diga ao faraó, que o Deus dos hebreus, o Senhor dos exércitos, o Eu Sou, está mandando que Ele libere o povo, para o povo ir embora. Mas o faraó teve o seu coração endurecido, e não quis obedecer ao Senhor. E então vieram as pragas sobre o Egito, as 10 pragas. E a 10ª das pragas foi a morte dos primogênitos. Mas o Senhor havia preparado para o seu povo um escape. O anjo da morte passaria em todo o Egito. Mas Deus ordenou ao seu povo: sacrifiquem um cordeiro, passem o sangue do cordeiro no umbral das portas, ali no batente das portas. E quando o anjo da morte passar, então ele vai ver a marca do sangue,
E na casa onde ele vir a marca do sangue, ele não vai entrar. A morte não vai entrar. Houve um clamor de choro, de angústia por toda a terra do Egito. Mas nas casas do povo de Deus não houve esse pranto. A morte não chegou lá. E na verdade tudo isso já era um símbolo daquilo que o Senhor faria no futuro. Tudo isso que o Senhor estabeleceu como memorial não foi à toa, não foi aleatório, não foi algo inventado. Tudo isso já era um prenúncio do que seria o sacrifício de Jesus. Porque da mesma forma como eles foram escravos no Egito, você e eu também um dia fomos escravos do pecado. Você e eu um dia fomos escravos da angústia, escravos da ansiedade, escravos de uma vida vazia, sem sentido, de uma vida triste, de um vazio que não se preenchia. Você e eu fomos escravos, muitas vezes, dos mais diversos vícios. Fomos escravos de enfermidades, de opressões. O diabo não queria que nós fôssemos livres, mas o Senhor enviou o Cordeiro, o Senhor enviou Jesus, e o sangue que Jesus derramou aqui nesta terra, no seu sacrifício, o sangue que foi derramado em cada chibatada, em cada açoite que Jesus recebeu e pingava o sangue, em cada prego que foi pregado nele e o seu sangue pingava, este mesmo sangue, ele clama por nós até hoje. Esse mesmo sangue, quando nós reconhecemos que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador, este sangue vem e nos lava, este sangue vem e nos cobre. E hoje, quando a morte passa, ela olha para nós e ela não vê simplesmente a nós, mas ela vê a marca do sangue. Este sangue está sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e por isso quando a morte tenta passar, o inimigo tenta passar, ele precisa olhar para nós e ver a marca do sangue e dizer: ali eu não posso entrar, eu queria destruir essa família, eu queria destruir o futuro dessa pessoa, mas esse sangue é mais forte do que eu, este sangue não me permite entrar, este sangue está sobre nós, este sangue nos cobre, este sangue clama por mim e por você. E o sacrifício de Jesus, ele foi muito superior a qualquer outro sacrifício que já havia sido feito. O Senhor havia estabelecido que ano após ano, o sumo sacerdote deveria entrar lá no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício pelos pecados do povo. Enquanto não havia uma solução definitiva para o pecado, enquanto Jesus não veio à terra, todos os anos, o sacerdote ele entrava diante ali da presença de Deus, sacrificava um cordeiro, aspergia o sangue, para que os pecados do povo fossem cobertos. Era um dia de expectativa, todo o povo ficava ali do lado de fora do santuário, esperando então a conclusão daquele ritual do sacerdote, porque aí eles teriam certeza de que os pecados dele haviam sido cobertos. Mas esse sacrifício não era suficiente. E há 3 motivos por que esse sacrifício não era suficiente. Em primeiro lugar, esse sacrifício, ele era apenas para cobrir os pecados, ele não removia os pecados. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, diz assim, que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Porque se os animais fossem suficientes para limpar os nossos pecados, Jesus não precisava ter vindo. Se os animais resolviam a situação, por que Jesus veio? Se os animais já resolviam a situação, por que Jesus viria sofrer tudo aquilo que ele sofreu? Mas era impossível, aquilo era só temporário, era só enquanto não havia uma solução real. Até que Jesus veio. E então o sangue do Cordeiro de Deus, do Cordeiro sem defeito, puro, perfeito, este sangue sim, ele é capaz de remover o meu e o seu pecado, de remover a minha e a sua culpa. Tudo aquilo que você fez no passado, tudo aquilo pelo que você passou,
que talvez até hoje você se lembre e fala, puxa, por que eu fiz isso? Puxa, eu desperdicei tanto tempo da minha vida. Puxa, eu tropecei tanto, eu neguei a Jesus. Puxa, por que eu fui tão teimoso e eu não ouvi o Evangelho? Eu não ouvi a voz daqueles que queriam me levar para a igreja, queriam me apresentar o caminho. Talvez de vez em quando você ainda se pergunte isso. Mas saiba que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele é suficiente para remover os pecados. Se você verdadeiramente se arrependeu e pediu perdão, o sangue de Jesus já levou embora. O sangue de Jesus já levou embora. O sangue de Jesus, ele é suficiente. Aleluia. O segundo motivo, porque o sacrifício de Jesus era superior, é porque Jesus foi o único que ressuscitou. Cada animal que foi sacrificado, ali ficou. Cada cordeiro, cada touro, cada bode, cada um que foi ali sacrificado por causa do povo, ficou ali, passou, aquele animal não voltou à vida. Aquele animal ficou lá sacrificado, foi queimado, perdeu. Mas o sangue de Jesus, ele clamou. E Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele não foi como um dos profetas. Ele não foi como algumas pessoas pensavam. Será que João Batista ressuscitou? Será que ele é Jeremias? Será que Elias voltou? Será que ele é um dos profetas que Deus enviou para o seu povo? Não. Ele não foi mais um profeta. Ele não foi mais um homem de Deus que veio pregar a palavra e fazer milagres, sinais, prodígios. Não. Ele era o próprio Deus encarnado. E ele morreu ali naquela sexta-feira. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele não ficou preso ao túmulo como todos os outros que vieram antes dele. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Desde muito tempo, já na época de Jesus, havia alguns grupos religiosos que diziam que não havia ressurreição dos mortos. Que isso de ressurreição não era real. Que não existia isso, que não era possível. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, começou ali a exortar a igreja a respeito disso, falando, tem algumas pessoas falando que não existe ressurreição dos mortos. E ele falou, mas se não existe ressurreição dos mortos, o que a gente está fazendo aqui? Se não existe ressurreição dos mortos, que pregação é essa que a gente está fazendo? Que Jesus é esse que a gente está pregando, que é igual a todos os outros que passaram? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, falou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Se Jesus não ressuscitou, é vã. Jesus falou assim, que o apóstolo Paulo falou, se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, vocês ainda permanecem nos seus pecados. Muitas vezes nós pensamos que o valor do sacrifício de Jesus é apenas o que aconteceu na sexta-feira. É apenas ali o flagelo, os pregos, a cruz, o sangue derramado. Mas o poder do sacrifício de Jesus não é o que aconteceu apenas na sexta-feira, mas é o poder da ressurreição. Porque a palavra diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos, para que possamos servir a um Deus vivo, Jesus, Ele é o prenúncio daquilo que foi feito para nós. Assim como Ele morreu e ressuscitou, nós também seremos ressuscitados, para que vivamos eternamente com Ele. Jesus ressuscitou. E isso faz parte da obra da redenção. E em terceiro lugar, porque o sacrifício de Jesus foi superior, é porque o sacrifício dos animais, ele não resolvia o problema do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, desde que Adão e Eva abriram a porta do pecado, e assim todas as gerações, ali cedendo às ofertas de Satanás, então a raiz do pecado entrou no homem, a ponto
de Davi dizer lá no Salmo 139, que foi nascido, gerado já no pecado. A raiz do pecado então entrou na alma, no caráter, no espírito humano. E o sacrifício dos animais, ele apenas cobria os pecados do povo, mas não resolvia a raiz do pecado que estava dentro do coração de cada um. O sacrifício dos animais era apenas ali uma expiação temporária, mas não era capaz de libertar o homem desse pecado que o dominava. E muitas vezes nós também nos enganamos, achando que Jesus morreu apenas para que fôssemos perdoados do pecado. Às vezes nós achamos que Jesus morreu apenas para que nós pudéssemos dizer: Senhor, me perdoa. Ah, Senhor, eu sou tão pecador. Ah, Senhor, eu sou tão falho. Me perdoa. Não. Jesus, ele não morreu apenas para que nós pudéssemos pedir perdão. Jesus, ele morreu para que nós fôssemos libertos do poder do pecado. Para que o pecado que nos aprisionava, que dominava a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, para que isso não mais tivesse domínio sobre nós. Lá em Romanos capítulo 6 diz assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, talvez até hoje, em algumas áreas da sua vida, você deixou o pecado te dominar. Talvez você acreditou que era normal. Ah, todo mundo falha. Errar é humano. Ah, minha família também é assim. Ah, mas o meu pai era assim. Ah, mas no Brasil todo mundo é assim. Ah, mas no casamento é tudo assim. Ah, mas essas doenças são normais. É a cruz que nós temos que carregar. Não. Jesus, ele não morreu apenas para te perdoar. Jesus, ele morreu para que você não precisasse ser mais escravo de tudo isso que te aprisionava. E hoje o que Jesus te chama é para que você tome posse da bênção completa que ele conquistou para mim e para você. Todas as vezes que você se sentir ali dominado, preso pelo pecado, preso pelas tentações, preso pela velha vida, pelos velhos hábitos que se arrastam pelos anos, você possa se lembrar e dizer: não, isso não precisa mais fazer parte de mim. Jesus me libertou do poder do pecado. Eu não quero apenas continuar pedindo perdão, eu quero viver uma vida diferente de hoje em diante. E é esse o convite que Jesus faz para mim e para você nesta noite. Venha viver uma vida em abundância. Eu já conquistei, está consumado, está tudo pronto. Você apenas precisa se apropriar, entender e se apropriar disso que Jesus conquistou para nós na cruz. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Que você possa fechar os seus olhos neste momento. Não se distraia com nada. Não olhe para mim. Não olhe aqui para o painel. Feche os seus olhos e olhe apenas para Jesus. Olhe apenas para Jesus. Pense em tudo aquilo que ele sofreu, em tudo aquilo a que ele se submeteu, para que nós pudéssemos ser livres. Pense em tudo aquilo talvez que até hoje tem te aprisionado. Coisas que talvez você permitiu que oprimissem a você e sua família até hoje. Vícios, pecados, tropeços, enfermidades, opressões. Coisas que até hoje você aceitou. Coisas contra as quais você não lutou. Coisas talvez das quais você se cansou de lutar.
Coisas que você cansou e falou, eu acho que é isso mesmo. Jesus hoje está aqui escrevendo uma nova história para você e para sua família. Coloque diante do Senhor quais são essas prisões. Coloque diante do Senhor quais são esses pecados. Coloque diante do Senhor quais são essas prisões. Coloque diante do Senhor quais são essas enfermidades. Coloque diante do Senhor quais são essas lutas. E diga para Jesus: Jesus, eu não quero mais ser escravo. O Senhor libertou o teu povo do Egito. O Senhor nos livrou da morte. Eu quero viver uma nova vida de hoje em diante. A cruz era o meu lugar. Coloque diante do Senhor. Os cravos eram em minhas mãos. O castigo estava sobre mim. Eu era culpado, Ele não. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Ele te convida a abrir mão de prazeres deste mundo, abrir mão de prazeres desta ainda terra, será muito pouco para viver por Ele. comparado ao que Ele fez por mim. Nenhum sacrifício que nós fizermos se comparará ao que Ele fez por nós. Cruz, que o seu sangue derramou por mim. Se você deseja vir até o altar está aberto. Se você precisa de uma oração, se você sente que precisa de uma oração para poder viver esta nova vida, se você sente que precisa, fala assim: eu sou essa pessoa que quer viver uma nova vida. Se você quer viver algo novo, se você precisa desesperadamente viver uma nova história de hoje em diante, o altar está aberto para você. O altar está aberto para você. Ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Você que quer fazer uma nova aliança com o Senhor, você que quer viver algo novo, diferente, vem até aqui, prostre-se diante do Senhor, prostre-se diante aos pés da cruz. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, O véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na
está consumado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque está consumado. Tudo aquilo de que nós precisávamos, o Senhor já fez por nós. Obrigado porque o teu sacrifício é suficiente. Obrigado porque o teu sacrifício foi definitivo. Obrigado porque o teu sacrifício nos libertou para sempre, Jesus. Nos ensina dia após dia a viver esta graça, a viver esta nova vida, a viver esta realidade da libertação, da nova vida, da vida em abundância. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. E eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui nesta noite que nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez é o seu primeiro dia na igreja, talvez você já tenha vindo algumas vezes, e você diga: mas eu já tenho Jesus no meu coração, eu creio em Jesus. Mas assim como Jesus foi morto e humilhado, exposto publicamente, nós também precisamos confessar publicamente que Ele é o nosso Senhor. A palavra diz que com o coração se crê para a justiça, mas que com a boca se confessa para a salvação. E talvez você nunca confessou publicamente Jesus como Senhor de sua vida. Se você entendeu a mensagem da Páscoa, da verdadeira Páscoa, e deseja fazer este compromisso com o Senhor Jesus nesta noite, eu quero te convidar a levantar a sua mão onde você estiver, para que nós saibamos e possamos orar com você. Existe alguém que gostaria de tomar essa decisão no dia de hoje? Alguém que gostaria de dizer: sim, Jesus, eu preciso de Ti. Existe alguém nesta noite? Todos do Senhor? Amém. Então não se esqueça, todas as vezes que aquilo do passado tentar bater na sua porta, você se lembra e falou: não, Jesus já fez tudo, Jesus já conquistou, e eu não preciso mais ser escravo, eu sou livre. Amém, aleluia, aplauda ao Senhor. Te agradecemos, Jesus, te agradecemos, Jesus, aleluia.